Boa noite, minhas amigas e amigos. Começando a nossa live hoje, uma hora mais cedo. Estamos falando aqui da Flórida e vamos dar continuidade ao nosso projeto Encontros com o Clínico. E o tema de hoje será uma vacinação para adultos e idosos, uma espécie de uma atualização, né? Nós sabemos que nós precisamos, o médico principalmente ele precisa conversar com os pacientes a respeito disso. Durante a consulta, ainda mais que a consulta for para check-up, revisão anual com o clínico geral, com o seu médico, ele tem a obrigação de colocar o paciente ao par das vacinas que existem por aí e as novidades, que nós vamos falar sobre elas, como as novas vacinas, de maneira que nós estamos realmente, eu estou fazendo aqui, é a primeira vez que nós estamos fazendo essa live em conjunto. Nossa convidada vai entrar daqui a pouquinho, então, como a produção técnica sou eu mesmo, então eu estou ao mesmo tempo falando e mexendo aqui no celular. Espero que dê tudo certo. Eu tenho a sorte de contar com a minha filha, Luciana, que faz a arte das chamadas, que é muito bem feita, que ela faz com bastante carinho e com bastante competência. E estamos agora começando com essa nova modalidade de uma live em conjunto. Nós vamos falar com quem entende, né? Com quem entende do assunto, né? O clínico tem a obrigação de dizer. Hoje nós estamos vivendo mais e melhor. E uma das maneiras que torna isso possível é o pessoal se conscientizar das vacinas, dos cuidados que ele tem que tomar com a saúde, né? Já se sabe mais ou menos, é um consenso que as pessoas acima de 50, 55 anos devem fazer todo ano a vacina contra H1N1, a vacina antigripal, anti-influenza, assim como fazer a vacina antipneumonia e pneumocócica, né, que se faz de uma tomada no ano e no ano seguinte um reforço. Isso já está mais ou menos, a população já tem um certo grau de população que já está consciente disso. Mas nós estamos agora tendo que falar que isso é muito importante, né? Outra coisa é fazer com que a nossa convidada apareceu. Que ótimo. Boa noite, Patrícia. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Então, deixa eu só terminar essa frase aqui para apresentar a nossa convidada de hoje. Mas então, por exemplo, o médico precisa orientar o doente, aquela coisa meio proselitismo, trazer a carteira de vacinação, levar quando fosse vacinar, para poder saber e de trazer para o médico a consulta seguinte: eu tomei tal e tal vacina, ele anota na ficha dele. Isso é importante até que se a pessoa tiver um quadro febril, um ano depois, 2 anos depois, vai saber se aquelas possibilidades ficam mais difíceis, já que ele já tomou a vacina, ele ou não tem a doença ou tem de uma maneira muito diminuída, muito, muito tranquila, né? Então, deixa eu parar de falar aqui agora, se um poder mais alto se levanta em relação a vacinas, eu vou ter o prazer de introduzir a doutora Patrícia Vanderbode, que ela tem um currículo extenso, mas é importante falar em relação aqui ao nosso assunto, que ela é mestre e doutora em Biologia Molecular e Genética Humana e gerente do Richer Vacinas, Rede DOR. Então, doutora Patrícia, boa noite. É um prazer tê-la aqui. Obrigado por concordar em participar dessa live. Então, nós estamos aqui tentando atualizar o público leigo, né, os pacientes e tudo. A ideia realmente essa live é para eles, né? Então, nós temos uma pergunta inicial. O que a gente tem de novidade em relação à vacina para adulto e idoso, além da H1N1, antipneumonia pneumocócica? Tem coisas novas saindo aí, não tem? O que você me diz? Oi, doutor Cisne. Me ouve bem? Perfeitamente, Que perfeitamente. bom, que Audição bom. total, total. Antes de tudo, eu queria agradecer por esse convite, muito gentil, e estou muito feliz por saber que temos
um médico do seu porte que é entusiasta da vacina, está sempre mandando paciente para vacinar, os seus idosos, né, de mais de 100 anos, estão aí firmes e E bota fortes, idoso nisso, né? e E bota bota idoso idoso nisso. nisso. Nossa Senhora, é muito idoso. E muito bem Uhum. protegidos. A gente tem a gente está com uma leva aí de vacinas novas saindo, né? A gente tem, já não é mais tão nova, né? A vacina da herpes zoster, que Perfeito. é uma vacina muito solicitada E e muito é eficaz, incrível né? como as Muito pessoas eficaz, né? Muito é, eficaz, né? é. E como as pessoas entenderam a importância dela, porque é uma doença incapacitante, né? Então, e tem até dados que já estão mostrando que depois da pandemia de Covid, aumentou a incidência de pacientes desenvolvendo herpes É zoster. verdade, E, é verdade, é é, verdade. E então, dependendo da idade, né, Patrícia? Os pacientes é, acima de 70 a 75 anos, quando pegam a doença, a chance de ter o que se chama de nevralgia pós-herpética, que é um negócio altamente comprometedor e incapacitante, aumenta muito, né? pois E, é, pois é. E a gente tem a herpes zoster, a gente tem também outra coisa muito boa, que é a vacina de gripe de alta dose, ótimo, que saiu, né, perfeito, né? porque a gente está falando de público adulto e idoso. A gripe de alta dose também é uma vacina contra a gripe fantástica para quem tem mais de 60 anos. Ela é uma vacina mais concentrada e já mostra, já tem alguns anos nos Estados Unidos, né? Chegou aqui há pouco tempo, mas Isso, os dados já mostram como ela é eficaz e eficiente na proteção dessa população, principalmente daquele idoso pré-frágil, aquele idoso frágil, né? isso, E até para o idoso robusto mesmo, que isso. está sempre aí é, querendo ainda trabalhar, ainda Exatamente. viajar, É isso passear e não mesmo. quer se É, porque preocupar com o isso. idoso, por menor que ele esteja, ele é um imune comprometido por natureza, né? A gente não tem a mesma medula de quando é mais novo, não tem as mesmas defesas, de maneira que a gente acha que está muito bem, mas a imunidade cai um pouquinho e tem chance de pegar essas doenças de maneira intensa, realmente, né? Tem também É. o mais recente, o vírus da cisticercoise respiratória, né, que saiu agora há pouco tempo. Então, também as pessoas falam, né? Nossa, é muita vacina. A gente tem mais de 20 É, vacinas, mais de será que eu 20 preciso doenças mesmo, né? Será que eu previsíveis por preciso? Não. vacina. Eu ainda acho pouco, mas são doenças realmente que levam o paciente, né, a uma condição muito extrema, né? Então, a gente tem agora essa nova vacina do vírus sincicial respiratório, que é uma vacina que está há muitos anos sendo estudada. Finalmente conseguiram achar a proteína. Isso. A sua imagem tá congelando um pouquinho. A sua imagem está congelando um pouquinho. Melhorou. Isso. Estamos tendo um problema aqui com o som e imagem da doutora Patrícia. Voltou. Isso, perfeito. Lembrar para os pacientes que a vacina contra a herpes zoster tem nada a ver com a herpes simples, né? Porque às vezes o pessoal Perfeito, diz, opa, vou ficar livre do meu herpes, porque o herpes toda hora, não sei o que, é uma chateação, mas o herpes zoster é a ativação do vírus da catapora no adulto, perfeito. e o herpes simples é outro tipo de vírus, né? Que às vezes a pessoa confunde, opa, acho que vou ficar livre do meu herpes. Não, na verdade, não. Não quero nessa conversa, não, que isso É, realmente é.
Muito bem lembrado. Fake news. Fake news, Quem isso, teve a fake news, né? catapora na infância, tem o vírus adormecido lá, e depois, Isso, mais velho, né, reativa, né? Isso ele mesmo, né? volta como o Agora, herpes zoster. E doutora Patrícia, e a questão dos efeitos colaterais? A pessoa fica com muito medo de tomar, será que eu vou ter reação? Será que... O que a gente pode falar as sobre isso? pessoas têm medo, sim. Mas o efeito colateral, assim, efeito grave é muito raro mesmo. Os efeitos são dor local da injeção, e nem todo mundo tem. Dor local, às vezes fica com o braço um pouco dolorido, um pouquinho Sensível, de né? febre, algumas pessoas Uma têm febrinha, né? uma febrinha, toma seu analgésico de preferência e ponto. Normalmente os sintomas são esses e não tem nada muito mais extremo do que isso, né? Ótimo, Essas é isso vacinas, quando mesmo, elas são lançadas, é, elas já passaram por uma pesquisa básica de muito tempo. Depois que elas exatamente. entram para a análise da pesquisa clínica, né? Ela já tem 3 fases só na pesquisa clínica. Fase 1 para ver a segurança, fase É, 2 para ver o efeito da imunogenicidade dessa vacina, e a fase 3 lá numa população maior. São muitos é, estudos. E hoje em dia, com é, a tecnologia, né, já se consegue fazer uma produção e um número amostral com ótimo, mais ótimo. facilidade e É, ter uma resposta melhor. é isso mesmo, né? Às vezes tem aquela história, porque a prima da minha irmã, não sei o quê, tomou, teve não sei o quê, teve... Na realidade, os casos de reação grave são muito, muito, muito raros, muito raríssimos mesmo, né? E você botando na balança, o benefício é muito maior e você, enfim, vai ter uma qualidade de vida, vai tentar morrer de uma doença que poderia ter sido prevenida. Medicina Exatamente. preventiva, né? O que a gente chama, a melhor medicina que é preventiva, que a gente evita, vai na frente da doença, né? Muito bem, Outra uma vacina última muito pergunta. importante que saiu agora também, que vai sair, é a vacina contra o vírus essencial respiratório para grávidas. É para idoso Opa, também, é mas verdade. essa É. Tá para especificamente para sair. grávidas. E é Vai uma ser vacina muito que está bom. sendo É. muito aguardada e ela já protege o bebê, né? Porque o Ótimo, bebê, quando perfeito. já está nascendo, nos primeiros 6 meses de vida, ele já está protegido contra o vírus Maravilha, essencial maravilha. respiratório, que É isso é mesmo. uma Tá doença bem muito lembrado. grave. Bem lembrado. Tá para sair a qualquer momento. É isso mesmo, né? Tá? Agora, Já na semana que vem aí a gente já está com ela disponível. ótimo. Uma última pergunta. Você acha que a procura tem aumentado, o pessoal está mais consciente, a gente está fazendo uma propaganda, quer dizer, falando dos pacientes com mais veemência, eles estão procurando mais, o movimento tem aumentado. Qual é a sua impressão que trabalha com essa área? Qual é a sua Olha, percepção? felizmente está começando a melhorar. A gente teve muito na época da pandemia, muita desinformação, a hesitação vacinal estava muito grande, mas felizmente foi melhorando agora. Mas curiosamente, a gente está tendo uma procura grande por vacinas de adultos e idosos. Ótimo. O calendário Isso, vacinal infantil ainda precisa ser relembrado, ter um reforço. A gente está com o problema da coqueluche aí, que aumentou a incidência, né? Uma vacina fácil que tem de graça no SUS, que é DTPA, tríplice bacteriana. Enfim, ainda temos muito o que fazer, né? O que eu acho perfeito. bacana é que tanto o SUS, o sistema público, o sistema privado estão unidos para aumentar essa A oferta, cobertura né? vacinal no país. Ótimo. E isso e a importância também, que vale lembrar, a importância do médico conscientizando o seu paciente na Exatamente. necessidade dessa vacina. E principalmente paciente especial, um paciente diabético, um paciente cardiopata, um pneumopata. Esses pacientes Perfeito. precisam estar com o seu calendário vacinal em dia. Todos eles têm uma imunidade comprometida, são importantes, né? Então, Exatamente. é muito importante para que a gente, quer dizer, você pergunta, o paciente pergunta ao seu médico, quando você for à consulta, seu check-up, pergunta a ele sobre vacinas, o médico deve falar, tá? A doutora Patrícia me mandou um quadrinho que eu achei muito interessante, que quando o paciente toca no assunto com o médico, e o médico espontaneamente também fala, estimula,
a adesão à vacina é acima de 70%, 80%, chega a 90% às vezes, 90%. Quando o 90%. Pois é. paciente está interessado e o O médico também, resultado é bom. 90%. Se o médico não toca no assunto, o paciente acha que não é muito importante, e se ele também, o médico fala, mas o paciente não está muito interessado em saber, aí cai muito o índice de vacinação. Mas, enfim, nós vamos chegar lá. É importante que todo mundo se conscientize para melhorar a qualidade de vida da população. Não é, minha gente? Vamos encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a doutora Patrícia, Foi um a prazer. participação, viu? E vamos ter no futuro, a experiência deu certo, acredito eu, que deu certo. Então, vou convidar mais alguns colegas aí ilustres Aí para a gente tem. continuar fazendo aí, atualizar vocês sobre as coisas médicas, né? Obrigado, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todos aí. Qualquer dúvida, lá no meu perfil, pode fazer alguma pergunta que eu possa responder e tudo. Será com o maior prazer, tá? Tá, Boa obrigada. noite, então. Vamos encerrando por Obrigada, aqui. doutor Obrigado, Cid. obrigado a você. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite.